vamos falar sobre a avaliação do governo Lula, que se manteve estável, né? De acordo com o novo levantamento Globo IPEC divulgado hoje. Mas, no Nordeste brasileiro, reduto eleitoral do presidente Lula, a aprovação caiu 10 pontos percentuais. Vamos aos números. 37% dos entrevistados responderam que consideram o governo Lula ótimo ou bom. Esse número era de 41% em março e de 39% em abril. 32% disseram que o governo Lula é regular. Nas duas pesquisas anteriores, o índice ficou em 30%. 28% afirmaram que o governo Lula é ruim ou péssimo. Esse percentual era de 24% em março e de 26% em abril. 3% não souberam ou não responderam. Em março, esse patamar era de 5% e em abril de 6%. O IPEC também avaliou o desempenho do governo Lula por regiões e chamou a atenção uma queda expressiva na aprovação registrada no Nordeste. 45% dos entrevistados na região disseram considerar o governo ótimo ou bom. Em abril, o índice era de 55% e de 53% em março. Para 30%, o governo Lula é regular. Em março, o patamar era de 30% e de 28% em abril. 23% responderam que o governo Lula é ruim ou péssimo. Em março, eram 13% e em abril, 11%. 2% não souberam ou não responderam. Em março, esse percentual era de 4%. Em abril, de 5%. O IPEC pesquisou ainda como os eleitores que votaram no ex-presidente Bolsonaro avaliam o atual governo. 8% falaram que o governo Lula é ótimo ou bom, 33% disseram que é irregular e 56% ruim ou péssimo. 2% dos entrevistados não souberam ou não responderam. O Instituto IPEC ouviu 2.000 pessoas entre os dias 1º e 5 de junho, em 127 municípios do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Rafael, pesquisa é boa ou ruim para o governo? Pesquisa razoável, né? Na falta de... Não é aquela pesquisa que vai dizer, olha, a despeito aí de várias dificuldades de gestão da coalizão, que a gente estava conversando anteriormente, das derrotas em temas importantes que o governo já sofreu, né? O governo não vai olhar para a popularidade presidencial e dizer, olha, temos aqui uma boa notícia, né? Ou seja, tem uma disputa com o mundo político, mas aos olhos da sociedade o governo é visto como bem avaliado. Eu acho que, em linhas gerais, a pesquisa não traz, assim, não chega a surpreender. Na verdade, quando a gente pega a própria eleição do presidente Lula, foi uma eleição, né, desnecessário dizer, muito apertada, e eu digo isso porque me parece haver quase que uma rejeição contratada do presidente Lula, independente do desempenho da sua administração, né? Ou seja, o que eu estou dizendo aqui, que eu enxergo uma sociedade razoavelmente dividida, né, e com os polos bastante consistentes e persistentes no tempo. O que pode amenizar um pouco, me parece ser a retomada do cenário econômico, mas a gente precisa ter números mais volumosos, né, um tempo maior de economia aquecida para começar a trazer os patamares de aprovação para alguma coisa perto do que o presidente Lula tinha nos seus mandatos anteriores. Então, acho que o que tem e fica claro, né, que é um presidente Lula no seu terceiro mandato mais fraco do ponto de vista político. A gente conversava no bloco anterior sobre as dificuldades de aprovação da reforma tributária. Uma parte dessa dificuldade, não toda, mas uma parte dessa, tem a ver com o fato que o Lula hoje não é esse nome que, a despeito do partido, a despeito da situação, traz ganhos eleitorais para quem estiver orbitando em torno da sua administração. Acho que os números corroboram aí um cenário difícil para o governo em linhas gerais. E aí, Tainá? E aí eu acho que é um sinal de alerta para o governo. A gente falou muito disso mais cedo na Arena, acho que acende o sinal de alerta, né? Acredito eu, né? O governo já deve estar esperto quanto a isso. Volto mais uma vez no que a gente conversava, que é a necessidade de cumprir a promessa de fato, governar com uma frente ampla, chamar para dentro aqueles outros partidos que ajudaram o presidente Lula a chegar
a vitória nas eleições passadas. Acho que é muito mais de sair desse lugar confortável de isolamento que o PT está, nessa bolha, e buscar o diálogo com essas outras frentes. Passa muito por isso, acredito. E há uma demonstração também ali, quando a gente olha para aquele eleitorado que é cativo do PT, né? Baixa renda, baixa escolaridade, Nordeste, que demonstram também uma queda de otimismo com o governo Lula, de que só as medidas sociais, a exemplo do Bolsa Família turbinado, não estão fazendo efeito, é preciso um pouco mais. E acho que isso passa muito também, Caio, não só pela elaboração de novas medidas, mas como pela uma organização da agenda e pela forma como a agenda está sendo publicizada. Acho que o governo não está conseguindo organizar estrategicamente o que é prioridade neste momento, quais são as pautas prioritárias, e não está conseguindo informar a população quais são as pautas prioritárias que estão sendo aprovadas. Qual é a agenda positiva do governo hoje? Eu acho a pesquisa ruim para o governo. Acho que quando eu olho em perspectiva março, abril e maio, basicamente cai 4 pontos de ótimo bom e sobe 4 pontos ruim e péssimo. E principalmente, né, eleitores de baixa renda, eleitores do Nordeste e ensino fundamental também, uma desaprovação, e Nordeste crescendo a desaprovação. Eu vejo assim, super assim, um sinal de alerta, né, alguma coisa, não sei, você ficou com essa percepção também? Eu vi integrantes do governo hoje, de alguma maneira, dizendo que a pesquisa era boa, eu não entendi. Se eu fosse governo, eu acenderia um sinal bem amarelo mesmo, para pegar a sua metáfora, porque não vejo algo positivo assim nessa pesquisa. Eu acho que é uma pesquisa regular. Acho que tem sinais de alerta, principalmente na queda de apoio em regiões onde o presidente Lula tem uma imensa força política, uma imensa força histórica. Mas eu acho também que esse é o desenho das pesquisas que existem hoje, esse um terço. Né? Aquele tempo do Lula, 2006, 2010, que ele tinha uma popularidade gigantesca, né? Chegou a ter, acho que 80% de aprovação, algo assim, não volta mais, a polarização não permite isso. Então, acho que a gente tem esse desenho aí de 35, que é o piso do lulismo, que vai apoiá-lo, ele vai ficar com essa porcentagem de ótimo bom. Regular, que na política brasileira regular é quase amor, então é ótimo manter ali um buffer de regular, porque você consegue ser eleito eventualmente ou transferir voto com uma base de eleitores que estão no regular. E um terço ali absolutamente sedimentado que vai recusar qualquer tipo de apoio, qualquer tipo de simpatia ao presidente Lula, assim como um terço recusava e rejeitava qualquer tipo de simpatia ao ex-presidente Bolsonaro. Eu acho que tem algumas coisas aí, olhando para frente, que podem ser úteis à popularidade do presidente Lula. Por exemplo, a gente tem visto os números de inflação vindo melhores. Isso pode ter um impacto que isso talvez ainda não foi sentido de maneira muito forte pela população. Isso pode vir acompanhado de, por exemplo, quedas na taxa Selic, que podem movimentar um pouco mais a economia. O PIB tem vindo melhor, claro que muito puxado pelo agro no último ano, mas ainda é uma notícia positiva. A gente tem algumas medidas que foram anunciadas recentemente, né? Por exemplo, a de desconto nos carros populares, que podem ter um impacto ali numa classe média, e também até visualmente isso pode ter um impacto de popularidade, né? Às vezes a pessoa não vai comprar um carro, mas gostou da medida, acha que é uma medida ali do governo tentando fazer algo para a população. A medida provisória do Desenrola, talvez essas duas que são importantes ali para a classe média, e o relançamento do Farmácia Popular, né? Que pode ter uma força junto ao eleitorado de menor renda, onde ele perde uma porcentagem. Mas eu acho que esse desenho é isso. O Lula vai ficar com 35, 38 de popularidade, mais um terço de regular. Ele tem que... Eu, se fosse o governo, olharia mais para o regular do que para o ótimo bom e para o ruim péssimo. O ruim péssimo não vai mudar muito, o ótimo bom fica ali segurando o regular, que
regular transfere voto também, né? Se a gente olhar as últimas eleições, regular transfere voto. Eu estava refletindo sobre isso, na hora que você falou de inflação, eu ia jogar para o Rafael a questão da inflação. É uma pesquisa, eu não acho legal para o governo. Também não. Mas eu acho que o cenário pode ser otimista. Você colocou tudo, né? Não vou repetir aqui. Mas é inflação, taxa de juros, as políticas públicas, mesmo as marcas relançadas, Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, Bolsa Família, melhor estruturado, sinaliza, eu penso assim, Rafael, mas eu queria te ouvir, sinaliza um cenário que dá para sobreviver, né? Esse ano, o ano que vem também, a projeção, todas as projeções de inflação foram revistas, né? Na quarta-feira. Foram revistas para melhor, para 2023 e para 2024. Você tem essa percepção de um cenário positivo, que o governo consegue chegar ali em 2026 com força? Eu acho que sim, acho que a tendência, se a gente pensar em 26, claro que estou antecipando bastante, mas eu diria que vai ser um cenário em que o governo pode ser competitivo, sim, né? A gente vai, de saída, não é alguma coisa que você pode dizer, o presidente Lula vai se tornar um presidente pato manco, né? Então, se a gente olha o tamanho da percepção da crise, o grau de instabilidade na base aliada, né? O tipo de conflito, até dentro do próprio ministério, envolvendo até às vezes líderes do próprio partido. Então, quando a gente olha toda essa celeuma, a gente não encontra muitos respaldos na opinião pública, porque acho que tem aí essa consolidação dessa balança de poder em torno de lulismo versus bolsonarismo, ou alguma coisa que o valha. Então, acho que, no fundo, Caio, o que vai depender mesmo é da capacidade política do governo aprovar alguns itens que ainda são importantes para a agenda econômica, né? Se a gente pensar bem, assim, ao fundo, o que o governo fez foi tentar passar, né, até agora, um marco fiscal e a reforma tributária. Mas o marco fiscal não é propriamente alguma coisa que possa ser comemorada do ponto de vista do impacto na opinião pública. De resto, foram programas, resgate dos mesmos programas dos governos anteriores, e aí acho que já está mais ou menos o desenho de quem apoia, quem rejeita esses programas, está mais ou menos delineado e já expresso nesses números. Agora, a força política eu acho que é importante. Para a gente ter 1,26, né, para o governo chegar ao longo do tempo com essa popularidade crescendo, né, acho que, claro, que vai ter a importância de uma redução de juros, redução da inflação, mas para isso ser sustentável, o governo ainda precisa aprovar algumas medidas importantes da sua agenda econômica, que tem custo político no curto prazo, que toda essa agenda de recuperação de carga tributária, que isso é importante para que essa queda de juros, que possivelmente vai aparecer no segundo semestre, para que ela não só dure ao longo do tempo, mas que seja uma queda de juros que realmente coloque a economia num patamar de maior aquecimento, e aí, paulatinamente, esse eleitor que não tem uma posição forte do governo, né, o eleitor regular, que esse sim possa ir migrando e aí reforçando um pouco a popularidade do Lula, até ajudando ele também a enfrentar esses desafios. Então, acho que é uma boa pesquisa se a gente imaginar que é uma agenda nesse primeiro semestre de governo pouco atraente, né, mas que depende de um arroz com feijão para ela ter uma duração a ponto de trazer dividendos mais fortes aí para o governismo. Agora, vocês acham, Tainá, que esses números, assim, eles de alguma maneira forçam o governo a se assumir como um governo de centro, como um governo de frente ampla, que pelo menos no meu sentir não assumiu ainda, né? A frente ampla foi vendida na campanha, mas não assumiu o governo, ou não? O governo olha e não, a gente é um governo com uma coalizão hegemônica do PT, o que você vê? Não, para fora eles vendem essa ideia de que eles são frente ampla, né? Desde a campanha eles vendem, mas efetivamente não são. Não são e quase não conseguiram ser em vários momentos. Mais cedo a gente falava sobre a dificuldade até deles encaixarem algumas peças importantes para essa tal frente ampla ser construída durante a campanha. A exemplo da Marina Silva e da Simone Tebet, que
ficaram ali, a Simone quicando de ministério em ministério até cair no planejamento, a Marina Silva sem saber se ia ou não compor também o Ministério do Meio Ambiente. Então, para fora, o discurso é de que eles são uma frente ampla, mas o que a gente está vendo na prática é de que eles não estão conseguindo compor com esses partidos, ou me parece às vezes que há um isolamento confortável, do qual eu falava anteriormente, deles, do PT ali, deles, e até um certo receio de permitir a entrada de outros grupos, a desconfiança, do qual você também falava mais cedo no Arena, mas me parece que há isso, há uma resistência somada a uma desconfiança, mas uma necessidade cada vez mais clara de que é preciso fazer esse movimento. Né? Agora, se eles vão fazer ou não, a gente está aguardando, né? E a gente está aguardando que a principal peça, né, dessa engrenagem, que é o presidente da República, tome a frente disso. O que acontece com o Lula? Que não... É um Lula diferente, né, Lucas? De 2003, de 2006, não sei se um pouco mais cansado, não tem mais tanta disposição, para não usar outra expressão, de ir a campo, de fazer a política do varejo. Qual que é a leitura, assim? O que tem de diferente? Onde está travando ali? Eu acho que a maior diferença não é necessariamente no Lula, que eu acho que tem diferença sim, no Lula de hoje para o Lula do passado, tem várias, mas o campo que ele está jogando é muito diferente do campo que ele jogava em 2003, 2004, 2005. O figurino institucional do Brasil mudou muito, e eu não sei se o governo do PT ainda entendeu que esse figurino institucional mudou muito. Hoje a gente tem um Congresso muito mais autônomo, hoje a gente tem um Congresso que, por exemplo, na época, vou fazer algumas comparações de coisas que acontecem hoje que não aconteciam no Lula 1, por exemplo. Sim. Hoje o governo tem orçamento impositivo, cada parlamentar tem obrigatoriamente um valor alto de emendas por ano para serem executadas. No governo Lula 1, Lula 2, essas emendas eram executadas ou não a partir da fidelidade do parlamentar, porque não era obrigatória, não existia orçamento impositivo. No Congresso de hoje, existe uma autonomia e uma independência para derrubar veto. O Lula não tinha essa questão, o Fernando Henrique Lula não tinha um veto derrubado. Isso Sim. É uma invenção ali do Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara, no governo Dilma, como forma de falar o que a gente pode fazer para enfrentar esse governo que a gente não concorda e que não dá espaço para a gente. PDL. Projeto de decreto legislativo. É muito raro a Câmara aprovar um PDL. A Câmara aprovou um projeto de decreto legislativo que basicamente é o seguinte, o governo vai e edita um decreto. O Congresso pode sustar os efeitos desse decreto a partir de um PDL, um projeto de decreto legislativo. Agora, isso raramente acontece. Aconteceu agora. Aprovou na Câmara um PDL sustando o decreto de saneamento. E se o governo não voltar atrás no decreto ou mudar, vai ser aprovado no Senado também. As lideranças do Senado todas nos falaram isso. Então tem uma série de mudanças nos últimos anos. Naquela época, Fernando Henrique, Lula, existia um partido do centro que coordenava o centrão. Era o PMDB ou o PFL, hoje não tem. E outra, os partidos estão extremamente pulverizados internamente por conta da polarização. Vamos pegar, por exemplo, o PSD. O PSD da Bahia é meio lulista, o PSD de São Paulo é mais pró-Bolsonaro, oposição ao Lula, o PSD de Minas Gerais é mais Lula, do Rio Grande do Sul é mais oposição. Então é muito difícil também conseguir, no atacado, organizar um partido, porque cada parlamentar faz o que quer. Sim. Então é um figurino institucional muito difícil, completamente.